Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e professora Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje comunhão dos santos. Hoje cearemos juntos, então se preparem para daqui a 50 minutos cearmos juntos. Também convidamos a silenciarem as notificações dos aparelhos, adiarem algum alarme para daqui a 50 minutos. Aliás, hoje melhor uns 55. E, amados irmãos e irmãs, aqueles que já têm verificado que a palavra procede do Espírito Santo, convidamos para curtirem, comentarem algo que edifique mutuamente o corpo de Cristo e compartilharem com aqueles que o Espírito Santo trouxer à memória de cada um de vocês. Amados irmãos e irmãs, vamos orar. Amém. Pai Celestial, eis-nos aqui para a glória do Teu santo nome, porque Tu és fiel, bom, justo e verdadeiro. Amém. Eis-nos aqui, Pai, para Te dar a devida honra, receber de Ti a Tua palavra, que é viva e eficaz e que não volta vazia. Amém. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos ensinado, nos dado mais de Ti, mais e mais, graças sobre graças, fé sobre fé. Ajuda-nos, Pai, a não pararmos independente da circunstância, Sim, Pai. que não venhamos procrastinar as Tuas palavras, darmos desonra a Ti, mas que venhamos dar a devida honra à Tua Amém. palavra, que apressadamente, rapidamente estejamos prontos em Amém. ouvir-Te e seguir contigo, Papai Amém. Celestial, Amém. e rejeitemos todo o ímpeto da natureza carnal, não importa qual seja, especialmente a começar pela preguiça ou pela letargia, Amém. de deixar para depois aquilo que podemos fazer que vem de Ti. Amém. Pai, que possamos verdadeiramente, como aquele desperta tu que dormes, ter essa disposição, essa coragem, essa força que vem de Ti, para que o Teu santo nome seja glorificado, para que a Tua boa obra seja concretizada em nossas vidas, que não deixemos passar nenhuma medida daquilo que Tens para nós, que não deixemos para trás absolutamente nada. Ajuda-nos, Pai, com passos firmes, vigorosos em Ti, caminharmos, dançarmos, cantarmos, pularmos e corrermos segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, cada um de acordo com a fé que alcançou, e que possamos alcançar níveis maiores de fé em fé, vivendo a Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e vida. Amado Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado porque és Tu quem nos restaura e nos conduz em força para restaurar a outros. Pai, que diga ao fraco, sou forte, mas não em si mesmo, que não procuremos mérito em nós mesmos, mas que possamos dar sempre a devida honra a Ti. Arranca de nós tudo que não plantaste e estabelece o Teu reino em todas as Amém. partes. Pai, obrigado pela pastora e professora Sandra Ribeiro que levantaste para nos pastorear e ensinar, pela minha vida que também levantaste para ensinar a Tua palavra. Usa-nos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que se cumpra em nós e através de nós o Teu querer, para que a Tua palavra receba a devida honra, alcance os corações e que toda barreira e impedimento caia por terra em nome de Jesus. Amém. Que a Tua palavra possa ser ouvida e alcance cada um dos corações, que possam ser atraídos para que recebam e deem atenção a Ti, Senhor Jesus. Porque aquilo que estamos pregando não é sobre nós, mas é sobre Ti. Então que conheçam a Ti, o único Deus, o único Senhor Jesus Cristo, o Senhor que salva. Amém. Amém. E amém. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós estamos nas ocorrências da palavra cará ou xará. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, alegria aqui é xará ou cará. Lembrando que xará ou cará, no dicionário léxico de Strong, é a referência G5479. G se refere à parte do grego, porque Strong também tem no hebraico. Minha alegria e coroa, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei mediante o amor, mediante o Espírito Santo, mediante o bom ensino que Ele veio ministrando aqui, a partir do capítulo 1, 2
e 3, então chegou ao 4, lembrando que é uma carta, então tem todo um contexto do que ele está falando. Então, de acordo com as orientações que outrora ele também já tinha passado, mas na maturidade que eles podiam, eles alcançaram um determinado nível, mas ainda precisava polir determinadas coisas. Então ele passa essas instruções, e essas instruções ele orienta, que sigam, que possam seguir deste modo, então, firmes no Senhor Jesus, mediante essas orientações. E entre elas a que a gente viu ontem, sobre termos um só modo de pensar, unidos de alma, no mesmo espírito, unidos de sentimento. Essa união de alma, essa união que é uma união verdadeira, ou seja, destituída dos desejos egoístas das almas, seguindo com a carne, só é possível pelo Espírito Santo. Ele que une as nossas almas de tal modo que elas não queiram devorar umas às outras, mas que mutuamente cooperem num verdadeiro amor para lançar fora o medo, lançar fora qualquer atuação maligna em si mesmas e também nas partes do corpo de Cristo, ou seja, mutuamente se edificarem, se construírem em Cristo Jesus, uma construção de luz, um edifício de luz verdadeira, luz que não dá espaço para trevas, não dá espaço. A Madre Irmã Josene chegou, boa noite, fez a fofa do água, estávamos falando. Boa noite, irmã querida, seja muito bem-vinda. E estávamos falando dela. Então, não falando agora, irmã, falando que estava faltando você chegar. Chegou, glória ao Senhor Jesus. Então, desse modo, nesse mesmo espírito, vamos contemplar uma alegria completa, uma alegria plena, uma satisfação verdadeira, um contentamento verdadeiro. Porque as coisas deste mundo, como a gente aqueles que acompanharam puderam ver também no pãozinho que é deixado ali no site, que é o resumo da live diariamente, a inteligência artificial fez uma relação muito interessante entre a diferença de felicidade e a alegria, ou seja, aquilo que procede, que não depende do outro. Por exemplo, a felicidade na sua raiz, na etimologia, ela está associada a um bom sucesso, a uma boa sorte, a prosperidade, aquilo que a partir de feitos então traz satisfação. No entanto, a alegria ela vem antes de qualquer coisa feita e é um estado que você vai desfrutar em diversos tipos de ocasiões. Não importa se a situação ali propriamente é boa ou negativa. Se for boa, ainda mais. Se for negativa, ela também está ali se é a alegria verdadeira. Portanto, ela traz essa diferença entre a alegria do espírito e a felicidade que o mundo oferece. E isso é muito bom para que a gente possa discernir melhor a forma como que é cada coisa. Parte da essência, parte de dentro, parte do viver segundo o Espírito Santo, parte daquilo que é próprio da essência da nova natureza em Cristo Jesus, enquanto a outra vem de obras realizadas, ou seja, uma está baseada em obras realizadas pelo Espírito, que não dá justiça para as próprias almas, e a outra está baseada na justiça própria das almas. Mas veja, há sim também a felicidade em Cristo, mas ela vem pela alegria e não sem a alegria. Portanto, para que se alcance obras de felicidade verdadeira, ou seja, algo que que permanece, ela precisa estar fundamentada na alegria do Espírito. E pela alegria do Espírito nem sempre a gente vai estar feliz. Pela alegria do Espírito nem sempre a gente vai estar feliz. Apesar de que sim, pela alegria do Espírito vamos viver coisas que vão nos trazer felicidade. E aí a gente vê essa distinção entre a felicidade e propriamente a alegria, que nós propriamente não tínhamos raciocinado, tomado essa analogia de uma paralela entre uma palavra e outra, mas glórias ao Senhor Jesus pela ferramenta que ele conduziu, que trouxe essa percepção ali na raiz da palavra. Então, minha alegria e coroa. Por quê? Porque é galardão de Paulo, a igreja que o Espírito Santo conduziu ele para estar formando, e ali ele estava cuidando e passando as devidas instruções. E vinham crescendo muito bem, algumas coisas para ajeitar, sim, e acreditamos que sim, aqueles que estavam seguindo com o Senhor Jesus, de fato, se corrigiram e certamente receberam o devido galardão por isso. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então veja, sendo fortalecidos
Isso significa que é algo contínuo, é algo que nós precisamos continuamente, é uma vida. Né? A nova realidade, a nova vida, a vida que o Espírito Santo nos deu quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, quando nós o invocamos, né, no seu nome, Jesus, como o Senhor das nossas almas, nós entregamos as nossas almas ao senhorio, ao novo Senhor que é Jesus. Então nós recebemos esse novo nascimento, essa nova vida que está em contínuo crescimento, desenvolvimento. Então sendo fortalecidos, ou seja, cada vez que a gente vai conhecendo mais do nosso Papai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, quanto mais entendemos da sua palavra, mais nós vamos conhecendo a Ele e recebendo dele as suas boas dádivas. Então, nós vamos sendo fortalecidos com todo o poder. Então, todo o poder foi derramado, né, para que a humanidade receba. Agora, o recebimento é algo gradual e individual. Individual e gradativo. Segundo a força da sua glória, ou seja, a força que tem do Espírito, né? Que a glória de Deus é o seu Espírito é a sua glória. Então, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, né? Ou seja, essa capacidade que Ele nos dá de continuarmos a exercermos essa nova vida, essa nova realidade, né, no nosso viver, nesse mundo, vamos dizer assim, junto, né, em conjunto com aquilo que nós já somos, não é? Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, como hoje nós estávamos conversando aqui em casa. Sempre se levanta alguma coisa para que vamos dizer assim, um entrave, né? Uma barreira, uma dificuldade, e a primeira coisa que a gente pensa em abdicar é o quê? Das coisas do Pai, né? Aconteceu aqui um imprevisto, uma coisa, hoje não vai ter live. Não, só não vai ter live se realmente a gente não conseguir. Mas no que depender de nós, ainda que seja um pouco atrasado, a gente vai entrar. Nós estávamos falando sobre isso, por quê? Porque é inevitável, né, que venham essas coisas, porque Jesus disse, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é para a gente tirar bom ânimo de onde a gente não tem, Ele vai fornecer. Tudo isso aqui quem fornece é Ele. Então, se nós estamos, veja gente, como é que vem, não é, a oferta? Não é pela procura? Não é? Quanto mais se procura, não é assim, mais eles vão ofertar. Não é assim que acontece no mercado, não é? na nossa vida, desse mundo. Assim também, veja, se há a necessidade, veja, Deus já deu a provisão. Basta a gente recorrer, não é? É na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. Esse poder se aperfeiçoa em nós, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós, a fé que vem de Deus se aperfeiçoa em nós, tudo de Deus vai se aperfeiçoando em nós conforme nós vamos requerendo isso dele, conforme nós vamos extraindo isso dele. Isso é o que? Mediante a necessidade, não é? Porque a provisão, veja, ele é o nosso Jeová Jireh. Ele já proveu, ou seja, veja, de antemão ele concedeu, ou seja, ele derramou. A obra de Jesus foi feita e consumada antes de a gente sonhar em nascer. Não é assim? Então, o que ele fez já aprontou para nós, já assegurou para nós toda uma herança. Agora, o quanto a gente vai receber dessa herança depende do nosso viver, depende do nosso querer, né? Do nosso desenvolvimento. Então, quanto mais a gente vai necessitando, mais a gente vai recebendo, não é? Como Jesus disse, pedi e receberei, né? Será dado. Então, se a gente não pede, se a gente não busca, a porta não vai ser aberta. Ou seja, se você vai ficar com aquilo que você tem, se você não vai tentar algo a mais, você vai continuar com o que você tem. Eu costumo dizer assim, o não já é certo. Eu vou sempre buscar o sim. O sim eu vou correr atrás. Então, veja, de Deus nós já temos o sim, o amém para todas as suas promessas. Então, cabe a nós
buscarmos, não é? Cabe a nós pleitearmos isso na nossa vida, ou seja, a cada necessidade a gente buscar essa provisão de Deus, porque Ele já proveu para que a gente hoje possa receber. Então cabe a gente ir recebendo, ou seja, há necessidade, não é? Então a gente precisa manifestar essa necessidade, porque Deus já deu. Agora a gente precisa o quê? Acessar, não é? Aquilo que Deus já nos deu. Já está disponível para nós. A gente precisa acessar através da fé. E isso é através do nosso viver. Então a gente precisa, né, vamos dizer assim, continuamente, na nossa fraqueza, como disse o Vini, né? A gente não vai tirar nada a não ser fraqueza, né? Porém, é na nossa fraqueza que a gente reconhece que precisa do poder de Deus. É na ausência de tudo que é verdadeiramente bom e permanece que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por quê? Porque em nós há fraqueza e nele há o fornecimento, a provisão. Então, Ele é a fonte de toda boa dádiva. Então, nós carecemos. Então, nós temos que pegar dele, né? Nós temos que pedir a Ele e nos será dado. Por quê? Porque Ele já deu legalidade. A obra que Ele fez em nosso favor nos dá legalidade para recebermos todas as coisas no amado, né? Em Cristo Jesus. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, ou seja, é algo, né, que vamos dizer assim, longo, né, algo que é contínuo, né? Então essa paciência, essa contiguidade, né, esse continuar, isso vem do Pai, né? Esse perseverar, ou seja, permanecer, continuar, não é, nessa perseverança com alegria. Isso só é possível em Deus, só é possível pela força do Espírito Santo em nós. Senão a gente não consegue. Por quê? Porque o que mais a nossa carne quer é desculpa e justificativa para a primeira coisa que a gente vai abrir mão com relação às coisas de Deus. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque é invisível, porque Deus sempre compreende, não é assim? Claro que Deus compreende, Ele tem toda a paciência. Porém, quem vai deixar de receber somos nós. Por quê? Porque se é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa para nós, a gente vai deixar de receber. Por quê? Porque é exatamente ali que a gente está precisando. E o que a gente faz? A gente cruza os bracinhos e fica preguiçoso, não é? E aí essa preguiça, essa letargia da alma vai impedir o crescimento espiritual, vai impedir que a gente receba mais do Espírito, mais vida e mais Espírito, que é a palavra de Deus que Cristo deixou, para alimentar, não é? Para encher-nos do Espírito dele, e assim esse Espírito cheio dentro da nossa alma possa produzir para a nossa alma aquilo que necessita, não é? Isso dia a dia, não é? Era como o maná, não é? Lembra do maná que caía, não é? Aquele que pegava pouco não tinha falta e aquele que pegava muito não desperdiçava. Então é assim que acontece, não é? Quanto mais a gente tem, não é, de Deus, mais nos é dado. Por quê? Porque vai sendo acrescentado. Não se perde, as coisas com Deus não se perde. Pelo contrário, não é? Então, sigamos. 1 Tessalonicenses 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então veja, como eles conseguiram então se tornar imitadores do Senhor Jesus, por intermédio da palavra pregada acerca de Cristo, e por isso se tornaram imitadores de Paulo e dos demais que estavam pregando com ele. Por quê? Porque estavam vivendo a palavra de Cristo Jesus. Não era como os fariseus e saduceus que atavam cargas pesadíssimas, apesar de falarem as leis de Deus, que são santas, são justas, são boas, mas em nada eles se moviam para ajudar essas pessoas a cumpri-las. Pelo contrário, ajudava a ferirem a lei de Deus quando podiam, sempre que tivesse algum tipo de corban, quem sabe, algum tipo de lucro envolvido, lá estava então aquele que seria beneficiado por isso. Beneficiário e beneficiado. Então, todavia não foi assim com relação à palavra do Senhor Jesus. E não é assim. Aqueles que vivem por ela passam sim por tribulações.
Porque é como a Sam também usou a figura esses dias, e eu acredito que ontem mesmo, sobre ser esmagado, ser prensado, passar pela dificuldade. Ou seja, a tribulação vem justamente para isso. Como frutos da vide que somos, da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, como também o óleo do Espírito, que o próprio Espírito temos em nós, que está unido à nossa alma, que somos o Senhor Jesus. Então, à medida que somos espremidos, esse azeite, ele é então produzido ou como um pão que é amassado, a massa está sendo preparada, o que acontece? Bate na massa, mexe, estica, volta, vai, até deixar no ponto adequado, e depois ainda vai pro forno. A gente é assado no fogo do Espírito Santo, oh glória, depois fica na crocância que só. Dependendo, aí vai os mais clarinhos, mas sempre com aquela crocância maravilhosa. Aí a gente tem um pãozinho quente diariamente para poder trazer essa figura. Então, é com tribulações, mas não deixa de ser com a alegria do Espírito. Por quê? Porque a alegria é do Espírito. A alegria é do Espírito. Então, com essa alegria do Espírito, do próprio Espírito, mesmo diante de situações que se mostram infelizes, a gente permanece firmado nele. Conseguimos nos alegrar, conseguimos verdadeiramente estarmos com uma alegria nele, mesmo sentindo a dor, mesmo sentindo ali aquela angústia. Ele nos fornece essa capacitação. Ao ponto, como chegou aqui o apóstolo Paulo e os demais, de se alegrarem nas tribulações, já estarem comemorando ali, sabendo que vem mais do Senhor Jesus. Claro que não chegamos lá ainda, mas estamos caminhando mais. Vamos entendendo, à medida que entendemos, isso vai sendo exercitado em nós, porque por isso também que estamos recebendo esse entendimento, para que o Espírito Santo possa desenvolver, assim como desenvolveu neles, ou seja, tendo recebido a palavra, então nós aqui, enquanto também falamos, estamos recebendo também, então tendo recebido a palavra, à medida que recebemos e partilhamos, a gente vai ter esse desenvolver, esse exercitar diariamente a palavra do Senhor Jesus. E não é o próprio Deus quem nos tenta, não é Ele quem vem ficar nos provando e testando para ver se a nossa fé é verdadeira ou não. Tem outro que deixa faz isso. Deixa eu assar um pouquinho aqui, não, desse lado aqui ainda tá meio cru, né? Deixa eu amassar um pouquinho essa massa aqui, tá mais uma sovadinha aqui, né? Não? Então, não é o próprio Deus que faz isso. Ele sabe a procedência de si mesmo, sabe cada um daqueles que marcou. Então, mas o verdadeiro chefe celestial nos conduz ao ponto perfeito, a estar no local certo, na circunstância exata, para que o pão não queime e também não fique cru. Vai ficar no ponto adequado. Então, que confiamos no nosso Senhor Jesus, na palavra que Ele nos dá. Além dessa figura também temos a figura do trigo, como a gente bem sabe, por isso o pão que eu estou falando aqui. Então que confiamos nele, que andemos segundo ele, e ele nos fortalecerá, ele nos dará novo ânimo, bom ânimo, nos dará novas forças e poderemos verdadeiramente ser fortes no Senhor Jesus, no nosso Deus, no nosso Pai Celestial. O Isaac diz, precisa ser um exercício constante para que possamos crescer espiritualmente. Exato, é isso aí, continuamente. Não é assim quanto nós queremos, como Vini ouviu hoje, né? Quem quer dá um jeito, né? Exato. Quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente não luta por ela, não é? A gente não, por exemplo, ninguém vai se tornar um bom, vamos dizer assim, um bom padeiro, já nem está falando de pão, né? Estamos falando aqui de massa de pão, ninguém vai se tornar um bom padeiro se não treinar muito, né? Se não exercitar muito, se não pegar o material, juntar direitinho, fazer os testes, né? Literalmente botar a mão na massa. Ninguém vai se tornar um bom profissional se não estudar e exercer aquilo de muitas maneiras, né? Colocar aquilo em exercício, em atividade, em prática. Horas. Então, por que na nossa vida espiritual a gente também não pensa dessa forma? E onde é que está o manual para a gente poder agir dessa maneira? Na palavra, né? Colocando em prática a palavra do Pai. Então,
é através do Evangelho. No Evangelho de Cristo é que está escrito sobre a justiça de Deus, o modo de Deus operar e o modo de nós vivermos, entende? Então é isso aí, meu filho. É um exercício contínuo. O que é um exercício contínuo? É colocando em prática continuamente aquilo que as Escrituras diz, né? Assim como o Espírito Santo nos ensina continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19, versículo 19 e versículo 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Olha só, tá vendo? Na sua vinda. Ou seja, quando Jesus vier, que vai mostrar quem fez o quê, não é isso, não adianta, é por isso que diante de Deus não tem quem roube, não é? Aquilo que as pessoas fazem, porque Deus sabe. Por mais que aqui as pessoas, né, tentem passar a perna uma na outra, plagiar, fazer isso e aquilo, mas Deus sabe. Deus sabe de toda a verdade. Deus sabe de tudo, absolutamente tudo, o que é puro, o que é impuro, o que é verdadeiro, o que é falso. Deus sabe separar o que está intimamente ligado, não é? Então só Ele sabe discernir perfeitamente sobre todas as coisas, inclusive alma e espírito, pensamentos, intenções do coração. Então, veja, a coroa que exultamos são as almas, são as pessoas que nasceram do alto e se desenvolveram. Porque, veja, gente, adentrar uma pessoa ao reino de Deus é maravilhoso, a salvação é extraordinária, é algo que ninguém pode pagar, a não ser Cristo. Mas também é necessário que essas pessoas que nasceram, e já que nascemos criança, é necessário que alimente também, não é? Essas crianças sejam alimentadas do leite genuíno espiritual para que elas cresçam espiritualmente, até que se torne apto, não é? Para comer um alimento mais sólido. Assim será cada vez mais exercitado na justiça. E crescerá para a glória de Jesus, né? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a coroa que o apóstolo Paulo exulta, se alegra no seu espírito, né? E esperança, né? Ele fala da nossa esperança ou alegria ou coroa, ou seja, nós está falando aqui de símiles, de sinônimos. Por quê? Porque, gente, nós somos a lavoura de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa que Deus habita pelo seu Espírito. Ou seja, veja, lógico que Deus é muito maior do que isso. Mas boa parte, vamos dizer assim, não é? Daquilo que Deus fez no que tange a humanidade só é completo em Cristo Jesus. Entende? Só somos quem deveríamos ser e quem devemos ser em Cristo Jesus. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, que são as almas que estão em união com Ele, com o seu Espírito, né, que forma essa igreja, que forma esse grande corpo espiritual, essa é a alegria, não é, de Deus, são os filhos de Deus. E ora, qual pai que não se alegra em ver os seus filhos bem nutridos, crescendo, se desenvolvendo, não é? E como a gente fala, não é, aqui no mundo. E o Senhor Jesus falou sobre isso. Vocês que são maus, não sei, estou falando da natureza humana, sabem dar boas coisas para os seus amados, para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Não é? Então, aqui no mundo a gente diz isso, né? Que a gente quer que os nossos filhos, né, sejam bons cidadãos, né? Dê para boa coisa, não é assim? Que dê para boa coisa. Ninguém quer que seu filho ou sua filha, não é, dê para o que é ruim. Ou seja, o que é isso, né? Ora, a semente, né, a nossa semente tem que vingar, tem que dar bons frutos, não é? Porque Jesus disse: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, se a árvore dá mau fruto, significa que a semente não é boa. Então,
Agora veja, esperar, não é? Da semente caída ser boa, dar bom fruto, é complicado. É muito complicado. Porque a carne não produz nada que se aproveite. Então é muito complicado o pensamento humano. Percebe que falta muito conhecimento da verdade para os seres humanos, porém a semente divina é pura. Ela é extraordinariamente boa e não existe ninguém que seja bom senão Deus. Então a semente dele vai dar de acordo com ele é. E é por isso que a gente deve nutrir, não é, essa nova natureza, essa nova realidade, para que a gente venha verdadeiramente a dar os frutos, né, que são dignos do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa saudação, né, que ele se regozija. Por quê? Porque na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai poder receber, não é, a coroa de glória e todos os galardões, não simplesmente por receber os galardões, não é isso, mas por ver aquilo, não é, que ele fez com a ajuda do Senhor. Não é? A alegria, o orgulho dele de ter seguido firmemente com o Espírito Santo, ter se apegado ao Espírito Santo e feito nessa vida, nesse mundo, aquilo que Deus comissionou ele para fazer, integralmente. E versículo 20, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, a confirmação de que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, gente, não são bananas, né, pisadas, não são coisas sem valor como as pessoas falam, não é? Veja bem, se os filhos de Deus, se a igreja, os membros do corpo de Cristo, é a coroa de glória aqui, é a coroa do apóstolo Paulo, poxa, em quem ele se regozija, como é que as pessoas podem dizer? Não é? Eu vejo muitas pessoas falando assim de um cântico que tem aí, né? Como é que é? Aquela, não se importe, como é que é? Joia rara, alguma coisa assim, não é joia rara? Ai meu Deus. Do Anderson Freire. Raridade. Isso, raridade. Né? Que ele fala, né? Você lembra um pedacinho pra mim? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Então, é bastante de você conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Veja só, se você desistir, Deus não vai desistir. Olha só, você é precioso, mais raro que o ouro de Ofir, né? Veja, por quê, gente? Porque as coisas que o mundo dá valor, que o mundo valoriza como ouro, né? Como hoje você estava falando ali, de reservas de ouro e tal, que fomentam ali o mercado financeiro, que é caríssimo, está subindo cada vez mais com jogatinas aí, né? Para depois virar e, enfim, né? Colocar tudo de cabeça para baixo, fazer essas manipulações. O ouro vale muito aqui no mundo, mas para Deus não tem valor nenhum. É asfalto nos céus. Aliás, no céu não. Na Jerusalém Celestial. Na cidade, na pátria que Deus preparou para os seus filhos. É o asfalto de lá, que nós pisaremos eternamente. Então sim, Anderson Freire, quando fez essa canção, ele estava muito inspirado pelo Espírito Santo, aleluia. Porque com um pouco, ainda com o conhecimento que ele tem, né, embora não seja a completude, mas com o que ele recebeu, ele foi fantástico. Porque sim, nosso valor não é medido por bens materiais. E ouro não é material, prata não é material, pérolas, dinheiro, enfim, tudo que é desse mundo não é material. Para Deus, nós valemos muito mais. Deus não se entregou por nenhuma viga, por nenhuma barra de ouro, por nenhuma pedra preciosa. Ele não veio e se fez homem, não é? Ele não veio para cá sofrer e pagar o preço pelo resgate, nenhuma jazida, né? nenhuma reserva de ouro, nenhum tipo de metal precioso, nenhum tipo de pedra preciosa. Mas ele fez isso por almas, ele fez isso pelos homens.
Então, a gente deve pensar como a Bíblia pensa que nós somos. A gente deve valorizar o que Deus valoriza, que é a essência, a nossa essência. O nosso comportamento, das ações que a gente ainda comete nesse corpo, por falta de crescimento espiritual, por falta do conhecimento da justiça, do exercício dessa justiça em nossas vidas, não não, vamos dizer assim, não vai definir quem nós somos. Entende? Mas o quanto crescemos. Bebês espirituais, crianças espirituais, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, são comparados a pessoas do mundo. Não é? Então, não tem muita diferença de um bebê espiritual para uma pessoa do mundo. Seu comportamento vai ser assim, é só a gente ver, por exemplo, não é? Enquanto a criança ainda é criancinha, ela vai fazer muita criancice. Mas quando ela crescer, aquelas criancices ela vai deixar para trás. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino, pensava, raciocinava como menino, mas depois que me tornei um varão, me tornei um homem adulto, deixei para trás as coisas de menino, de criança. E é necessário que a gente também, não é, siga esse rumo. Então, pensar como Deus pensa a respeito de nós. E isso é o que está escrito nas Escrituras. Sim, nós somos mais raros do que qualquer outra coisa, porque Deus nos amou de tal maneira que entregou seu próprio Filho em resgate de nós, para nos dar a vida eterna. Ele não diz que fez isso por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, não é? Apesar de terem muito valor aqui nesse mundo. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Então, e nós não somos mais pecadores. Nós éramos pecadores, não é? Mas nos arrependemos. Veja, pecadores arrependidos não são mais pecadores, não é? Pecador arrependido agora é justo diante de Deus. E é por isso que a gente precisa raciocinar espiritualmente, não? Pensar com a mente de Cristo. Porque ou você é um pecador, ou você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Dizer que um justo diante de Deus, pela obra de Cristo Jesus perfeitamente consumada na cruz, ainda é um pecador, é tornar inútil essa obra perfeitamente. A gente não tem noção, né? Às vezes a gente fala as coisas e não sabe o que está dizendo. O que é algo perfeito? É algo que não precisa mais ser mexido, porque ele já é, não é? Ele já está pleno, ele já está perfeito. Não tem que ser refeito, não precisa ser melhorado em absolutamente nada. Então, é dizer que essa obra perfeita de Cristo Jesus, já realizada, consumada plenamente, precisa, né, ser reajustada. Simplesmente porque a gente não consegue compreender. Não conseguia, porque agora a gente consegue para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, compartilhando desse conhecimento da justiça, da verdade, para que todos nós possamos crescer e sermos verdadeiramente livres no Senhor. Veja, ser livre não é ser libertino, não é? A libertinagem não é liberdade. Né? Pelo contrário, libertinagem faz com que as pessoas percam a liberdade. Né? E nós não somos dessa estirpe, não é verdade? Então, dito essas coisas, acho que não dá mais tempo, não? Vamos cear. Vamos cear. Então, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E aí, gente, já prepararam seu pãozinho? O suco da vide, o suco de uva. Podemos? Vamos lá? Minha irmã Gisele já disse sim. Então, vamos lá. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, repartiu o pão com seus discípulos e disse: Comam, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. O teu corpo foi moído, traspassado pelos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz paz pesou sobre ti, e pelas tuas pisaduras
nós somos curados. E certamente o Senhor levou as nossas dores e enfermidades. Por isso, ao comer do teu corpo, nós recebemos a tua saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Comamos do corpo de Cristo. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. De semelhante modo, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, ofereceu aos seus discípulos e disse: Bebam, este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comemos do corpo e bebemos do sangue do Senhor Jesus, anunciamos a sua morte até que ele venha. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. O teu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. E nos torna mais alvos que a neve. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bebamos o sangue de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos orar. João 17, pela A21, Almeida do século 21. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificada. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste seja neles e eu também neles esteja. Amém. Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 ao 5, pela versão fácil de ler, versão VFL. Amém. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada, assim como aconteceu entre vocês. E orem também para que sejamos protegidos das pessoas más e perversas, pois nem todas as pessoas têm fé no Senhor. Amém. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. O Senhor nos dá confiança em vocês e assim temos a certeza de que não só já estão fazendo, como também continuarão a fazer o que lhes ordenamos. Que o Senhor dirija os seus corações ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Amém. Amém. E que paciência. Que Deus os abençoe a todos, que a paz que excede todo o entendimento guarde a mente e o coração de todos nós em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós e cresçamos todos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E o soninho dos justos. E até segunda-feira. Amém. Bom domingo a todos. Amém, amém, amém. Boa noite.